Fala galera, hoje no Resumindo Animes, eu vou continuar a falar sobre o anime de aventura chamado Goblin Slayer, onde um grupo de aventureiros se unem para se defender de um ataque das criaturas verdes. Essa é a quarta parte dessa aventura. Caso você não tenha visto as outras partes, dá uma conferida aqui no card com a playlist de Goblin Slayer. Fiquem ligados que terão spoilers a seguir. Começamos com 3 aventureiras se preparando para enfrentar o demônio rei. Em seguida vemos rapidamente o Goblin Slayer, a elfo, o anão, o homem lagarto e a sacerdotisa dormindo dentro de uma carroça. Passamos para a abertura do anime e nós podemos ver novamente a cena do Goblin Slayer, ainda criança, brigando com a garota na fazenda. Só que dessa vez acompanhamos o que aconteceu ao garoto depois que a sua irmã interfere. A jovem diz ao menino que ele deve ter sentido inveja de Uchikai Musume por ela ir para a cidade, e que não deveria ter agido daquele jeito. A jovem diz que ele deveria proteger as meninas e que se ele fosse invejoso acabaria se transformando em um Goblin, e termina falando para ele pedir desculpas. Mais tarde, ela prepara a sopa preferida do garoto e fica observando enquanto ele se empanturra. Então passamos para o Goblin Slayer adulto, recordando que não lembrava mais o sabor daquela sopa, pois desde aquele dia nunca mais a tomou. Ele então se levanta e vai fazer sua inspeção matinal na fazenda, mas como sempre não encontra nenhum sinal de goblins. O Uchikai Musume aparece na janela e diz para eles irem tomar café da manhã, e o aventureiro concorda. Enquanto ela está cozinhando, o Goblin Slayer se senta à mesa com o tio da garota, que o pergunta se ele tinha feito a ronda habitual, e ele responde que sim. E o tio de Uchikai lhe diz que não precisava se preocupar tanto, pois tinha ouvido falar que o demônio rei havia sido derrotado, e que tinha certeza de que agora os monstros iriam se acalmar. Porém, o Goblin Slayer fala que os goblins não irão. Então o Uchikai Musume chega com o café. Durante a refeição, ela diz que vai até a cidade fazer uma entrega, e o aventureiro fala que irá junto, já que tinha que passar na guilda. Um pouco depois, o vemos carregando a carroça, quando o tio da garota questiona se ele vai fazer alguma missão na cidade. Após confirmar, ele diz que também precisa consertar o seu equipamento. O senhor fala para o Goblin Slayer se cuidar, pois o Uchikai se importava muito com ele, e o homem responde que dará o seu melhor. Chegando na cidade depois de ajudar a moça e combinarem de voltar para casa juntos, o Goblin Slayer vai até a guilda. Lá ele esbarra com Yari Tsukai, que não o reconhece por estar sem o elmo e a armadura. O lanceiro pergunta se o homem é novo por ali e o aventureiro responde que não. Em seguida, ele recomenda ir para a capital se quiser ganhar dinheiro, pois havia muitos soldados do demônio rei por lá. E o Goblin Slayer questiona se ele também irá para lá, mas Yari diz que isso não faz muito seu estilo, que só luta por si mesmo e não por dinheiro ou paz. Nessa hora, ele lança um olhar em direção ao Kitsukijo e diz que tem um interesse pessoal em ficar ali. Então Majo aparece e o lanceiro se levanta dizendo que há ruínas para explorar, e depois vai embora. Diferente dele, a feiticeira parece reconhecer o Goblin Slayer e sugere que não há missões para caçar goblins. Depois disso, vemos o aventureiro com sua armadura, enquanto o ferreiro diz que fez alguns ajustes. Ele pergunta para o homem sobre os pergaminhos mágicos, e o ferreiro responde que eles são muito difíceis de achar e que tenha paciência. Assim que o Goblin Slayer vai embora, o ajudante do ferreiro pergunta o porquê dele usar aquela armadura, se era um aventureiro de prata, e que uma espada mágica seria mais útil do que um pergaminho. O homem responde que ninguém usaria uma espada mágica para matar goblins, e que o aventureiro sabia exatamente o que estava fazendo. Já do lado de fora, o Goblin Slayer observa um aventureiro de prata treinando 2 garotos, quando uma aspirante a paladino chamada Ona Kishi se aproxima, e diz que ouviu falar que ele quase tinha morrido na Cidade das Águas. Em seguida, pergunta se o homem sempre se vestia daquele jeito, e o aventureiro responde que sim para ambas perguntas. Um pouco depois, Ona Kishi diz que iria ensinar um pouco de sobrevivência para as 2 garotas que estavam sentadas observando o treinamento, e deixa o Goblin Slayer sozinho. Em seguida, o Kitsukejo está escrevendo na recepção quando Ona Shinkan chega. As duas se cumprimentam e a sacerdotisa anda até o Goblin Slayer. Ela reclama do fato dele não a cumprimentar e o aventureiro responde que não era necessário. Isso deixa a garota triste por um segundo, mas depois o homem pergunta como está o ombro e a sacerdotisa responde que está bem. Nessa hora, a recepcionista se aproxima e pergunta como foi a missão na Cidade da Água. O Goblin Slayer diz que não houve problemas, mas Dona Shinkan conta que ele quase morreu. Ouvindo isso, o Kitsukejo pergunta se ele está bem agora e se cuidaram das suas feridas. Essas palavras despertam um gatilho na sacerdotisa e fazem com que ela lembre da noite em que dividiram a cama. Dona Shinkan só é despertada do seu devaneio quando a recepcionista pergunta se está tudo bem com ela. Após isso, o Kitsuke entrega uma carta vinda da Cidade das Águas para o Goblin Slayer, instantes antes da elfo, o anão e o homem lagarto aparecerem e convidarem os 3 para irem comer. A princípio, o aventureiro recusa, mas acaba indo depois que o Uchikai aparece na guilda. Então podemos ver o grupo sentado em volta de uma mesa cheia de comida. Eles limpam os pratos e o Seiyunde pergunta para o Kitsukejo se era verdade que o Rei Demônio havia sido derrotado. Ela confirma e diz que o herói que o derrotou se tornou o 10º aventureiro de platina da história. Kohito Doshi diz que eles devem estar comemorando muito na capital e que eles deveriam comemorar ali também. A elfa debocha dele, dizendo que o anão não precisava de desculpas para começar a beber. E depois ela lamenta o fato de não ter ido para a capital comemorar. A recepcionista
protagonista então fala que ali também teria um festival, mas que não seria tão grande quanto o da capital. Então o anão convida o Goblin Slayer para beber e ele recusa. Nesse momento, o Kitsuke oferece a eles uma bebida com limão e mel, que é boa para o cansaço, e o aventureiro diz que deveria levar um pouco daquilo com ele durante as missões. Isso arranca sorrisos da sacerdotisa e da garota da fazenda. Segundos mais tarde, a porta da guilda se abre e os jovens que estavam treinando com o aventureiro Yona Kishi entram. Todos se sentam em uma mesa próxima e Yona Shinkana afirma que eles estavam treinando o dia todo. Tokage Soryo elogia sua dedicação e o Kitsuke diz que a guilda pensa em abrir uma escola de treinamento e que pensam em contratar aventureiros aposentados como professores. Em seguida diz ao Goblin Slayer que ele deve ter mais cuidado em suas missões, para poder se aposentar, ou não daria mais missões perigosas para ele. Nisso, ela é prontamente apoiada pela sacerdotisa e a garota da fazenda. Depois de deixarem o salão da guilda, o Goblin Slayer e o Shikai Musume voltam para casa durante o pôr do sol. A garota fala para ele que os seus amigos são ótimas pessoas, e ele responde que eles são habilidosos e que tem mais chance de matar goblins em grupo. No dia seguinte, pela manhã, o Goblin Slayer faz sua checagem de rotina, e podemos ouvir ao fundo a voz da donzela da espada, enquanto diversos momentos daquele dia são mostrados. A heroína diz que os goblins pararam de amaldiçoar seus sonhos graças a ele e ao seu grupo. E mesmo que o demônio rei tenha sido derrotado, ainda há muito o que fazer. Ela termina a carta dizendo que está sempre rezando pela segurança de todos os aventureiros. Já à noite, vemos Yosei e Kohito Doshin em uma competição de quem bebe mais. Na hora em que Majo e Yari chegam, a feiticeira propõe aos outros uma aposta. De volta ao Goblin Slayer, o aventureiro se encontra parado observando as luas, quando a garota da fazenda chega e diz que a janta está pronta. Ela também pergunta o que ele estava pensando, e o guerreiro responde que estava pensando no futuro. Em seguida, vemos ele deitado no colo dela, e falando que a moça irá ficar suja de graxa. O Shikai diz que não tem problema, pois irá lavar a roupa e tomar um banho depois. Eles então seguem conversando sobre o futuro. Logo depois, a vemos tomando banho em seu quarto e pensando no que eles haviam conversado. Então podemos ver rapidamente a comemoração na capital para as 3 aventureiras que enfrentaram o demônio rei. E logo em seguida vemos o Goblin Slayer fazendo sua checagem matinal, e dessa vez descobrindo várias pegadas de goblins. Depois disso, o aventureiro vai até a cozinha, onde a garota da fazenda está, e fala para ela que fuja. A moça pergunta o que houve, e ele responde que encontrou rastros de goblins, e que pela quantidade, a horda devia ser liderada por um Goblin soberano, também conhecido como Rei dos Goblins, e que possivelmente eles irão atacar aquela noite ou no dia seguinte. O Shikai Musume pergunta o porquê deles atacarem ali, e o Goblin Slayer explica que pode ser que eles queiram fazer dali um quartel-general, para em seguida atacar a cidade. O homem complementa falando que não é um aventureiro de platina, e que eles não têm gente o suficiente para acabar com as criaturas. Mesmo com isso, a garota decide que não vai fugir. O Goblin Slayer tenta convencê-la falando que os monstros não irão só matá-la, mas ela continua se recusando. Então o Shikai começa a chorar e diz que mesmo que fujam, eles perderiam todos os animais da fazenda. No fim das contas, ele desiste de convencê-la e diz que vai fazer o que puder. Do lado de fora, o aventureiro se lembra das palavras de sua irmã, que deveria proteger as mulheres. No instante seguinte, o tio de Shikai aparece e fala que ela é uma boa menina, e pede que ele não a faça chorar. Então o Goblin Slayer vai até o salão da guilda, onde estão reunidos diversos aventureiros, e lhes pede ajuda. Ele conta sobre a horda de goblins, das pegadas que encontrou, e o fato deles possivelmente serem comandados por um soberano indicava que eram mais de 100. E completa que poderia cuidar deles sozinho dentro de uma caverna, mas em campo aberto ele precisaria de ajuda. Yari vai até o guerreiro e diz que ali era uma guilda de aventureiros, e eles não são obrigados a ouvir pedidos, e que o Goblin Slayer deveria pedir uma missão e oferecer uma recompensa. Nessa hora, a elfo tenta se meter, mas é impedida pelo homem lagarto, e o Kitsuke-jo, que estava prestando atenção, sai correndo da recepção. Depois disso, Yari questiona quanto o Goblin Slayer irá pagar para lidarem com os 100 goblins, e o aventureiro responde que dará tudo que possui como recompensa, inclusive seu tempo, conhecimento e até sua vida. O lanceiro pergunta se mandasse o homem morrer, ele iria obedecer à ordem, e o aventureiro responde que não, pois isso faria alguém chorar e ele prometeu que não o faria. Então Yari diz que ele não quer a vida do aventureiro, e que ele apenas precisava lhe pagar uma bebida depois que tudo terminasse. Yosei Unde aparece e diz que também vai se ele for por uma aventura com eles. O Goblin Slayer concorda. Já Kohito Doshi pede um barril de bebida, e Tokage Soryo pede queijo e sorvete. Yari então diz que agora eles são 5, e Majo diz que são 6, pois ela também irá. Nessa hora, o Kitsuke retorna informando que agora existe uma recompensa de uma moeda de ouro para cada goblin morto. O homem que estava treinando com os garotos e Yona Kinshi se levantam, dizendo que também vão, e o homem fala que é por conta da recompensa. Mas a mulher o corrige, e diz que é porque o Goblin Slayer havia matado goblins que atacaram a cidade dele. Depois disso, todos daquele grupo, inclusive os jovens, também dizem que vão. No fim das contas, todos os aventureiros aceitam o desafio, e em seguida a Ona Shinkana aparece e diz que aquilo era incrível, e que é claro que irá também. À noite, os aventureiros estão de guarda na fazenda, na hora em que um grupo de batedores goblins os avista e vão contar ao soberano.
O Shikai, que se encontra dentro de casa com seu tio, uma garota e o canário que veio da Cidade das Águas, fica apreensiva, no momento que as criaturas se aproximam usando humanos como escudo. Subitamente, os monstros verdes começam a cair no sono, e podemos ver que a causa são Kohito Doshi e Majo. Logo em seguida, aventureiros que estavam escondidos surgem e salvam as pessoas usadas como escudo, enquanto Yosei e outros arqueiros finalizam os monstros restantes. Um dos aventureiros manda um sinal, e Yari, que também estava de tocaia junto com outros companheiros, lançam um ataque e finalizam muitas das criaturas. Percebendo que estavam sendo massacrados, o soberano ordena que os goblins montados em lobos ataquem. Os dois jovens que estavam de vigia os veem e avisam os outros. Eles montam sua defesa com estacas de madeira, mais uma vez aniquilando as criaturas sem piedade. Um tempo depois, um aventureiro novato se aproxima muito de um dos monstros caídos e acaba com uma adaga no peito. Outra aventureira aparece e finaliza o goblin que o golpeou. Por sorte, o novato estava de armadura e não sofreu ferimentos. Após isso, vemos a paladina conversando com seu companheiro sobre a estratégia do Goblin Slayer ter dado certo. Então vemos um flashback, onde o aventureiro fala para os outros que deveriam fazer emboscadas e também avisando que as criaturas usariam escudos humanos. Novamente, o soberano aparece, e dessa vez ele ordena que os hobgoblins e os goblins campeões ataquem. Então vários deles aparecem de uma vez e devoram alguns aventureiros. Nessa hora, só os aventureiros mais experientes ficam no campo de batalha, enquanto os outros recuam. Um pouco mais tarde, nós vemos um vislumbre de Yoshikai rezando, e logo voltamos para o soberano fugindo pela floresta, pensando em voltar para sua caverna e reconstruir sua horda usando os reféns que estavam lá. O Goblin Slayer aparece barrando seu caminho, falando que a toca do monstro havia sido destruída e que ele não tem mais para onde voltar. Ao escutar isso, o Goblin soberano parte para cima do aventureiro e o combate começa, com o guerreiro levando a melhor no primeiro momento e ferindo a testa do monstro. De volta à fazenda, enquanto estão recolhendo os corpos dos aventureiros caídos, uma jovem é atacada subitamente, mas é defendida pelo novato que havia sido atacado anteriormente. Em seguida, vemos a elfo e o anão conversando a respeito dos conhecimentos sobre goblins que adquiriram com o Goblin Slayer. Um pouco antes de Yosei lançar uma flecha em um hobgoblin que tentava atacar o Homem-Lagarto pelas costas. Após isso, vemos o restante dos aventureiros enfrentando e derrotando os goblins campeões. Então a luta do Goblin Slayer com o soberano continua. Dessa vez o aventureiro leva a pior e é ferido pela criatura no mesmo momento em que tem a sua espada quebrada. Porém, antes que ela se partisse, ele consegue cravá-la na barriga do monstro. Mesmo ferido, o soberano caminha até o guerreiro caído, e quando se prepara para dar o golpe final, é impedido pelo feitiço escudo de Onna Shinkan. A jovem utiliza mais de um feitiço para criar uma barreira que aprisiona o monstro entre eles. Vendo que estava encurralado, o soberano começa a chorar e se desculpar, prometendo que nunca mais irá fazer aquele tipo de coisa. Então nos é mostrado uma lembrança da criatura ainda pequena, tendo a vida poupada por uma aventureira, e quando ela lhe dá as costas, ele a ataca. Depois disso, o aventureiro se levanta com dificuldades e diz que o soberano era um goblin e eles são criaturas sujas. Então completa dizendo que ele é o Goblin Slayer e enfia sua espada quebrada no pescoço do monstro. E enfraquecido pela luta, o herói desaba nos braços de Onna Shinkan. Ela então se recorda que o plano deles consistia na jovem usar 3 feitiços de proteção para aprisionar o monstro, desse jeito ficando sem mais nenhum milagre. Porém, a garota usou apenas 2 e o terceiro milagre ela usa para salvar a vida do aventureiro. Momentos depois, a jovem fala que ele havia prometido que não iria mais se esforçar tanto, e enquanto chora, diz para o homem pensar mais antes de fazer as coisas, e ele pede desculpas e diz que apenas confiou nela. Já com o dia amanhecendo, Onna Shinkan retorna para a fazenda ajudando o Goblin Slayer a caminhar, e lá são recepcionados pelos outros aventureiros. O Goblin Slayer se encontra com o Shikai Musume e fala que tinha terminado e estava de volta, e a garota o recepciona. Então vemos as 3 aventureiras que tinham derrotado o Demônio Rei chegando para o festival. Elas comentam sobre o Goblin Slayer e o fato dele ter salvo a cidade. Em seguida vamos para o salão da guilda, onde Yosei está fazendo um brinde a todos que morreram na batalha. E por fim, brinda àquele estranho que só fala sobre goblins. Então um enorme banquete começa. Em determinado momento, a sacerdotisa acaba dormindo no ombro do aventureiro, e ele pega a moeda de ouro que ganhou por ter derrotado o soberano e coloca na mão dela. Bem na hora, o Shikai aparece e começa a falar sobre o Goblin Slayer estar sendo gentil. Ela questiona se algo aconteceu, mas ele fala que está sendo o mesmo de sempre. O Shikai Musume então agradece ele e o Goblin Slayer fala que não fez nada. Ele continua dizendo que ainda não tem certeza, mas estava pensando que queria ser um aventureiro. Então o Shikai sorri e diz que ele conseguirá. Momentos mais tarde, Onna Shinkan acorda e percebe a moeda de ouro em sua mão, e a garota da fazenda os deixa sozinho dizendo que vai agradecer a todos. A jovem sacerdotisa pergunta ao aventureiro o que significava aquela moeda, e ele responde que foi ela quem havia derrotado o Goblin soberano. Onna Shinkan pergunta se estava tudo bem com ele e o Goblin Slayer responde que sim, e que cumpriu o que havia combinado originalmente, pagando bebidas para todos. A garota então pergunta por que ele simplesmente não pediu uma missão desde o início.
E o homem responde que ninguém havia ido quando sua aldeia foi atacada, e que a mesma coisa poderia ter acontecido daquela vez. Ele apenas confiou na própria sorte. A sacerdotisa fala que ficaria feliz em ajudar se ele pedisse, e que achava que todos os outros aventureiros diriam o mesmo, e que isso não tinha nada a ver com sorte. Em seguida, ela pede que o Goblin Slayer retire o elmo como parte de sua recompensa, pois na vez que eles ficaram juntos, ela tinha fechado os olhos e não pôde ver seu rosto. Ele o faz e Yona Shinkane diz que acha que ele fica muito melhor assim. Nessa hora, Yosei Yundei percebe que o aventureiro estava sem o capacete e faz um escândalo, pois nunca havia visto o rosto dele. O Kitsuke-jo fala que aquele era um momento raro, e todos que estão no salão correm até ele para que pudessem vê-lo melhor. Tokage Shoryo diz que aquele realmente é o rosto de um guerreiro, enquanto Kohito Doshi fala que ele tem feições incríveis. Majo comenta que ele é bem bonito e Yari diz que já tinham visto em algum lugar, mas não se lembrava. Então terminamos com todos reunidos em volta do Goblin Slayer para vê-lo sem o elmo. O que você faria se tivesse que enfrentar uma invasão de goblins? Me contem nos comentários. E se você fosse um caçador de demônios e recebesse a missão de proteger uma pequena garotinha, você aceitaria essa missão ou esperaria por coisas mais interessantes? Quer saber qual foi a escolha de Dante? Então clique aqui nesse vídeo, ou aproveite para assistir outras sugestões aqui do Resumindo Animes. Muito obrigado por assistir e até o próximo.